e senhores, o objetivo dessa aula é repetir os melhores momentos, se é que tiveram alguns, como dizem no futebol, das aulas de genômica, transcriptômica, proteômica que a gente teve nessa segunda parte do curso, né? Então, a gente vai fazer um GD na próxima aula, e que eu acho que já está disponível no Moodle. Vocês podem dar uma lida no GD número 1 para ver o que vocês responderiam, tá? Vamos fazer essa brincadeira. Não vale nota, não vale nada, mas dá uma lida antes de vir para a aula de terça-feira, que é para a gente poder discutir aquelas questões. É um GD complexo, assim, ele era, na verdade, uma prova no curso presencial, se eu me lembro bem, né? Então, não, o primeiro é um GD mesmo, o outro é que eu acho que era uma prova. Ou então eu não postei o GD, que era GD mesmo. Eu vou ver direitinho o que foi que eu fiz e eu mando para vocês em mensagem. Então, hoje nós vamos fazer uma aula de revisão que é importante para o próprio GD, né? Então, já estou compartilhando com vocês a minha tela e eu vou revisar umas coisas aqui, né? Antigamente, a gente colava o RNA numa membrana. Ele ficava preso ali. A gente fazia um gel, né, uma eletroforese em gel de agarose, com amostra de RNA, vamos dizer, de 3 tecidos, né? E aí a gente colocava num sistema de transferência que era... Eu tenho um laboratório que é uma pedra porosa, uma pedra pome, assim, mas você pode fazer isso com uma bucha de lavar vasilha de celulose. Nos Estados Unidos, a de celulose ela é mais durinha, mas ela transmite a água que vai passar pelo gel, vai passar pela membrana e vai encharcar esse papel toalha aqui. E nisso ela vai elevar o DNA verticalmente, né? Desculpa, o ácido nucleico verticalmente, né? Então, todas as posições do gel serão respeitadas na membrana. Isso foi inventado pelo Edward Southern. Numa das aulas eu coloquei a foto dele, lá da Universidade de Oxford, na Inglaterra, a mesma da vacina. E aí o RNA ele é transferido, a transferência se chama blot, e aí depois, nesse caso aqui, a gente colocaria uma única sonda radioativa. Então a gente estaria pesquisando a expressão de um único gene em 3 tecidos, né? Olha que miséria. E aí a gente revela isso como é radioatividade com um filme de raio-x que a gente coloca em cima, né? E aqui, por exemplo, você vê que este gene, que deve ser a mastina, porque está presente no mastigota, esse aqui foi me cedido, esse slide, pela professora Santuza, que trabalha com T-Cruzi e Leishmani, mais T-Cruzi. Então, a mastina, então, é mais expressa aqui do que aqui, umas 68 vezes. Isso aqui a gente chama de Northern Blot, é um experimento que visa olhar especificamente um gene de cada vez, e muita gente que conseguia fazer Northern Blot no laboratório, por ter a radioatividade, quando fazia um microarranjo, alguma coisa assim, sempre conferia com o Northern Blot, tá? Hoje em dia, essa conferência, porque existem experimentos de grande extensão, chama high throughput, né? De grande produtividade, de grande produção, que solta muito dado, eles às vezes eles oscilam um pouco, então se costuma conferir. Antigamente, quem sabia fazer Northern Blot fazia Northern Blot, mas hoje a conferência é feita com PCR de tempo real. Real time, né? É bom sempre falar real time PCR. É um PCR onde existem várias maneiras de usar os corantes, mas a mais barata é um corante que se intercala no DNA, chamado Cyber Green, né? Quando ele é excitado por um laser, ele floresce uma luz branca, assim como esse slide. Todavia, se ele estiver intercalado no DNA, ele sofre uma interferência na emissão da fluorescência, que ele floresce num lindo verde, né? Igual o sabre de luz do Yoda, né? Aquele verde lá.
Então, essa máquina, ela faz um PCR normal, só que a cada ciclo ilumina-se por baixo, né? E como o DNA está com CyberGreen, conforme o DNA vai sendo produzido, ele vai sendo quantificado, né, a cada ciclo. Então, é mais ou menos assim. O DNA faz uma amplificação e vocês devem imaginar que toda a PCR vai saturar no final, porque acaba os nucleotídeos, produzir o máximo de DNA que você conseguiria, o ciclo de desnaturações acaba matando um pouco a polimerase. Então, sempre satura no final. Então, a gente não mede o que aconteceu no fim. A gente coloca uma barreira, né, um limite que assim, que aqui está 100, 200, 300 nanogramas. E aí, quem chega primeiro em 300 nanogramas é porque tinha mais condições de ser amplificada, ou seja, tinha mais molde. Então, o PCR de tempo real, você pega os RNAs, por exemplo, trata com transcriptase reversa. Quanto mais RNA mensageiro tiver, mais rápido vai amplificar e você vai dosar aqui que amplificou no 14º, 15º ciclo, né? Enquanto que alguns vão estar tão raros na amostra que eles só vão amplificar e chegar nesses 300 nanogramas quando você tiver 35 ciclos, né? Então, isso aqui é absolutamente proporcional à quantidade, inversamente proporcional à quantidade do molde, né? Quanto mais molde, menos ciclos para chegar aqui. Quanto menos molde, mais ciclos para chegar aqui, entendeu? Então, isso aqui é o que se usa hoje para conferir um resultado de um microarranjo, de um RNA-seq, tá? Muito bem. Agora, a gente faz muitos estudos funcionais com sequências regulatórias, né? E um dos mais famosos é utilizar o que a gente chama de gene reporter. Aqui está um plasmídio com um gene da luciferase, mas ele não tem sequência regulatória à frente dele, né? A gente coloca um DNA que a gente quer estudar, né? Coloca adaptadores, corta, clona aqui, né? E a gente insere uma sequência que a gente acha que pode ser regulatória. Vamos supor que eu queira saber se isso é regulatório num embrião. Eu ponho essa região aqui, né? Injeto esse plasmídio no núcleo de um embrião e vejo se tem produção de luciferase, né? Eu incubo com luciferina, ATP, e produz luz que eu posso medir num fluorímetro, mas é mais barato usar um luminômetro. Luminômetro mede luz, fluorímetro mede em tudo quanto é comprimento de onda, é um espectrômetro, é um espectrofotômetro sofisticado, um fluorímetro, né? O luminômetro é baratinho e serve para isso, e isso aqui é muito quantitativo, porque é muito sensível, né? Porque a luz é bem sensível de você medir, né? Então você consegue saber se o gene reporter, né, que é o que vai produzir o efeito, vai ser funcional no embrião ou não. Aí você pode injetar isso numa célula muscular e ver se essa região aqui ela tem fatores de transcrição que se ligam aqui, que estão presentes na célula muscular, coloca numa célula mamária, né? E ver se tem fatores de transcrição que se ligam aqui, né? E eu falei também na hora que eu mostrei esse slide que você pode cortar pedaços disso aqui e ver quando que a quantidade de luz decai. Por exemplo, você corta um pedaço aqui e não acontece nada. Corta um pedaço aqui e cai pela metade. Você fala, ô caraca, tem algum fator de transcrição que está se ligando aqui. Aí você corta mais um pedaço, não acontece nada, corta mais um pedaço, cai toda a produção de luz. Então você fala, pô, aqui e aqui são os lugares mais importantes dessa região promotora, né? Muito bem. Então, aquilo é a tecnologia do gene reporter, que a gente chama. E o microarranjo não se usa mais, a gente tem que fazer um debate com os professores de biomol todos para saber quando que nós vamos parar de ensinar microarranjo, já que ninguém não usa. Mas eu uso dados de microarranjo que estão em dados públicos. Por exemplo, eu quero saber o que acontece com o fígado de quem bebe. Tem experimento de microarranjo lá.
Eu quero saber com o pulmão de quem fuma. Tem experimento de microarranjo lá nas bases de dados públicas, entendeu? Foram feitos tantos que eu tenho à minha disposição. Então, acho que é melhor ensinar ainda, né? O que é um microarranjo para vocês. Microarranjo é um arranjo de pontinhos, onde é o contrário do Northern Blot. Nessa lâmina aqui, você vai colocar os genes, entendeu? No começo, a galera tinha genes clonados em plasmídeos, que um estudante de iniciação científica colocava um plasmídio com o gene sequenciado que ele conhecia aqui, o outro aqui, e organizava essa placa. Aí depois o robô fazia isso, né? O robô vem com esse braço aqui, mergulha aqui, vem aqui, pinga nessa lâmina, vai num tampão, limpa, depois vem aqui, pega os próximos, né? E ele coloca tudo aqui. Aí depois, você vai fazer o contrário do Northern Blot. No Northern Blot, o RNA estava na membrana. Agora você vai pegar o RNA, vai marcar ele e jogar ele em cima. É como se ele fosse a sonda, né? Mas, a princípio, os genes que eram a sonda estão presos aqui, né? Agora você vai pegar... Isso aqui, juro para vocês, é um embrião que foi acabado de ser fecundado, que aqui está o segundo corpúsculo polar, e aqui é um embrião de 4 células. Aí você quer saber o que tem de diferença na transcrição entre esse cara e esse cara. É uma pesquisa bem no início do desenvolvimento. Mas é claro que pode ser qualquer coisa, uma célula tumoral e o tecido ao lado, uma célula do hipotálamo, do hipocampo de um camundongo que ficou no silêncio, e um que ficou escutando Paula Fernandes por 3 dias, e você compara um com o outro, né? Então, a gente pega o RNA e a gente faz um cDNA, né, que é o complemento do RNA, com transcriptase reversa, a gente chama de cDNA. A gente faz o cDNA com um corante que floresce no vermelho, e para essa amostra pega o RNA e faz um cDNA que floresce no verde. E aí a gente expõe eles a lâmina de vidro com os genes do organismo, né, que a gente quer caracterizar, e aí você tem 4 situações. Pode ficar vermelho se o gene estiver mais expresso nessa amostra. Pode ficar verde se ele estiver expresso nessa amostra. Pode ficar amarelo se for empate entre a fluorescência vermelha e verde, e pode ficar sem cor nenhuma se o gene for de orelha e eu estiver estudando fígado, né? Então, tem muito gene que a gente colocou na lâmina, mas que não é do tecido que a gente está estudando. Então, às vezes não tem hibridização, não, tá? É assim mesmo. Acho que aqui está uma imagem mais real da situação. A lâmina é bem assim, depois se faz um aumento de setores. Cada posição disso aqui, você tem lá no computador qual é o gene que estava aqui, tá? Então, você conhece todos os genes, só que você arranjou eles microscopicamente. Então, microarranjo. Então, é isso, né? Você pode ficar amarelo, verde, vermelho ou preto aqui. Muito bom. Então, assim, eu faço questão que vocês conheçam. Quem conhece microarranjo, eu faço questão que vocês conheçam uma vertente do microarranjo chamada chip. A Affymetrix foi a primeira firma que fez isso, eu só menciono ela. Ele tem essa cara aí, ele tem o quê? Uns 3 centímetros de altura. Por que é chip? Porque nesses quadradinhos aqui, a firma coloca óligos que vão representar os genes de um genoma. Então, eu posso comprar um chip de camundongo baratinho, sei lá, 50 conto, 30 conto, sei lá, 50 conto, vai, para não falar muito barato, um chip de camundongo, porque são feitos por máquina, são feitos a baseada, né? Agora, se eu quiser fazer um chip de piramboia, eles fazem para mim, mas é um projeto, entendeu? Eu vou ter que gastar aí, sei lá, uns 50 mil reais por aí, ou mais, talvez, né? Para construir chips, né? Uns 10 chips, eles vão me dar 20 chips de piramboia. Então, ele vai ter os óligos e funciona assim. A síntese do óligo é feita por
em fase sólida, quer dizer, eles estão presos numa superfície que assim, e aqui seria como se fosse nucleotídeos, só que o 3' OH está protegido por uma coisa que sai com um laser. Aí eles fazem uma máscara que assim, abrindo só esses dois, expõe ao laser, isso aqui é excitado e solta, então fica um OH aqui, ó, um OH. Esse OH, então, ele pode reagir agora com um nucleotídeo trifosfato e incorporar aqui, dependendo da base que eu pipetar. Eu faço isso em ordem. Aqui está antialfabética, mas na verdade, geralmente as máquinas trabalham A, C, G, T, mas aqui o desenhista resolveu colocar um T primeiro. Então, esse T ele entra aqui, porque estava desprotegido, mas ele está com 3' OH dele protegido, tá? Então, ninguém consegue entrar mais aqui. Aí depois você faz uma abertura dessas posições, irradia com laser, desprotege esses azuis, fica com H e OH aqui, e ele entrou com C, né? T, C, G, A, sei lá qual é a ordem que ele vai fazer. Então ele vai colocar o C, então você vai entrar aqui e aqui, você vai ter C e C. Aí você vai desprotegendo e sintetizando, desprotegendo e sintetizando, até chegar a ter 25 nucleotídeos de cada sequência planejada. Essas sequências são planejadas no computador, olhando para um genoma no computador, tá? Ninguém teve que caçar uma piramboia aqui, não, para poder dar para eles o material genético, tá? Claro que o genoma da piramboia teria que ter sido sequenciado em algum lugar do planeta para você baixar e falar para eles, faz o chip da piramboia para mim, né? O genoma precisa estar disponível. A gente fala assim, o genoma precisa estar disponível, mas eu queria que vocês subentendessem de outro jeito. Alguém sequenciou o genoma de uma piramboia, então eu posso fazer um monte de tecnologia bacana, tá? Queria que vocês valorizassem isso. Uma pessoa sequenciou a piramboia. Para que sequenciar a piramboia? Eu só posso fazer esse experimento aqui com uma piramboia se alguém sequenciou uma piramboia antes. Tá? Eu sou uma outra pessoa, estou interessado em fazer um chip, entendeu? Então, assim, eu me beneficio dos genomas. Então, todo mundo se beneficia de genoma. Então, esse cara aqui, ele precisa do genoma. A Affymetrix não venderia nada se não tivesse genomas já sequenciados, tá? Então, basicamente, isso aqui é um RNA mensageiro. Esses pedacinhos aqui, vocês, por favor, imaginem aqueles óligozinhos assim, ó, esses carinhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, vários, né? Vários para representar um gene. Cada pedacinho desse vai ter, aqui seria o cara grande, ó, o cara grande aqui, e aqui você teria um pedaço de 25 e um pedaço de 25 idêntico, complementares, ó, A com T, T com A, G com C, G com C, G com C, T com A, C com G. Você faz pedacinhos complementares ao RNA mensageiro, só que você faz um controle que é um cara igualzinho, só que com uma base para ferrar aqui no meio trocada, entendeu? Então, assim, a hibridização do RNA mensageiro tem que dar certo com os caras de cima, tá? E não tem que dar certo nos caras de baixo. Beleza? Eu não consigo ler o chat enquanto eu estou aqui. A Amanda está querendo alguma coisa. É de outra disciplina. Então, vamos lá. Com essas fluorescências, na verdade não é fluorescência, é cor que você tem aqui desenvolvidas aqui em cima, e com os controles mais escuros, o programa de computador faz uma estatística e fala o quanto que esse gene está expresso, entendeu? Quanto mais cor em cima e menos cor embaixo, ele está mais expresso. E tem um programinha que analisa tudo isso e faz as contas para você. Então, assim, basicamente você tem que ter o genoma e comprar da firma o chip e tacar suas amostras lá e pronto. Tá? É bem prático. É um microarranjo também, mas eu preciso contar para vocês que houve essa geração do chip, tá bom? Alguma pergunta até agora? Agora eu vou entrar no sequenciamento do genoma aqui, ó. Tudo certo aí?
Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Beleza. Estou revisando, né? Vocês têm essas aulas até gravadas, inclusive, né? O sequenciamento de genoma funcionou como um projeto, um grande projeto, que foi pensado em etapas até chegar no humano. Claro, começaram de menores para chegar até o maior. Então, tudo foi desenvolvido para sequenciar a levedura Saccharomyces cerevisiae, depois foi o Caenorhabditis elegans, aí depois a Drosophila, aí depois o homem, né? Seria esses os organismos modelo, assim chamados. Então, a ideia era a gente pegar o cromossomo humano, cortar ele em pedaços grandes para serem clonados numa espécie de plasmídio que é o Bacterial Artificial Chromosome. Se eu for falar o número do inserto que cabe lá, eu falaria 150 mil bases, tá? É em torno disso, pode variar, mas é grande, 150 mil bases. E aí um cara cortou todos os baques com enzima de restrição, colocou num gel e conseguiu descobrir qual que era quase perfeitamente similar ao outro. Qual que era quase perfeitamente similar ao outro. Então, ele ordenou os baques, fez um ordenamento dos baques, né? Aí a galera falou assim, não, nós não vamos sequenciar todos os baques, vamos jogar fora aqueles que tiverem uma sobreposição muito grande com o baque anterior. Então, vocês estão vendo aqui que você tem uma sobreposição de uns 20%, né? Então, esse aqui foi escolhido para ser o segundo baque da ordenação, depois mais um outro que começasse aqui e fosse mais para lá, né? Jogando fora os intermediários. Então, houve esse processo que é chamado na genômica de mapa físico. O mapa físico é onde estão os baques, porque eu já sei a resposta, depois que eu sequenciar, é só eu encaixar eles e eu monto o genoma, entendeu? Então, isso aqui era uma estratégia bolada pelo Projeto Genoma das Universidades. Quando o BAC chegava no laboratório de sequenciamento, ele era fragmentado fisicamente, de tal maneira que os pequenos pedacinhos se sobrepunham. E foi planejado uma cobertura de 10 vezes, ou seja, cada base aqui, essa base aqui está coberta 3 vezes, né? Então, vocês têm que imaginar mais sequencinhas aqui cobrindo, porque foi imaginado uma cobertura de 10 vezes. Então, por exemplo, se isso aqui tinha 150 mil bases, né? Você só parava de sequenciar esse cara quando você tivesse gerado 1.500.000 bases, né? Aleatórias. Aí o computador ia pegar isso tudo e ia montar esse aqui, e você mandava de volta para a central. Isso aqui, o genoma das universidades, os grandes consórcios, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, mais os outros países com menos participação, e era o projeto de genoma humano, caríssimo, né, de milhões de dólares e tal. E foi quando apareceu uma firma chamada Celera, criada pelo então coordenador do genoma do projeto Genoma Humano. Ele saiu do projeto, abriu uma firma para sequenciar, pegou o bioinformata que sempre trabalhou com ele, um cara chamado Myers, o diretor da firma é o Craig Rosen e o Craig Venter, e o Myers é o bioinformata dele. Eles formaram uma associação com a empresa que fabricava sequenciadores, com a Compaq também, que deu computadores moderníssimos para eles. E aí eles faziam da seguinte maneira: eles fragmentavam o DNA em 3 tamanhos. Eu representei aqui 2KB, né, 2.000 bases, 10.000 bases, e no final eles tinham uns fragmentos de 150.000 bases, né? 2.000, 10.000, 50.000, desculpa, 50.000. 2, 10 e 50.000. E a diferença com o projeto público é que eles sequenciavam as duas extremidades. Essa
a frente e o final. E falavam isso para o computador. Então, o programa do Myers, ele ia sobrepondo as sequências aqui assim, só que ele informava o computador que se você tinha essa sequência aqui, a 2.000 bases você tinha que ter essa. Então, o computador ia conferindo, né? Então, percebe, com essas conferências que ele fazia, principalmente com essas de 50.000 bases, né? Ele tinha a informação de uma extremidade e da outra, ele não tinha mapa físico, tá? Foi um grande desafio do Bioinformata Myers. Ele não tinha mapa físico, ele não ordenou nada. Ele simplesmente fragmentou, sequenciou e colocou as duas extremidades aqui no computador e o computador conseguiu montar o genoma dele, tá? Então, foram duas tentativas. E isso aí aconteceu, o lançamento dessa firma, na época que o genoma público das universidades estava para sequenciar a Drosophila melanogaster. Então, teve uma história em 1999 que o Craig Venter falou para o pessoal do projeto de genoma de Drosophila que topava sequenciar para eles. Quando eles perguntaram quanto você cobra, ele falou, nada, eu só quero que vocês digam que se ficou bom. Claro, se o geneticista de Drosophila, os melhores do mundo, dissessem que a empresa dele sequencia bem, ele ia sequenciar o genoma humano e vender para as companhias farmacêuticas, né? Ele não ia liberar. Então, criou-se uma guerra entre o genoma público e o genoma privado, né? E aí acabou que ele sequenciou a Drosophila, né? E aí depois foi uma guerra para sequenciar o genoma humano e o Bill Clinton, eu mostrei um filme para vocês, obrigou eles a dizerem que tinham terminado no mesmo dia. Foi em 2000, esqueci de... Agora quero contar para vocês que a gente viveu até o ano 2000 já uma era de genômica para o genoma humano. A gente já conhecia a telomerase, muitos outros genes, porque a gente sequenciava o transcriptoma, tá? Então a gente tinha 8.500.000 sequências de RNA sequenciadas no mundo quando o genoma humano foi publicado, ou até um pouco mais que isso. A gente tinha o transcriptoma por muitos anos, e já tinha muitos estudos interessantes feitos a partir dos genes, porque se sequenciava o transcriptoma. Como que se sequenciava o transcriptoma naquela época lá, né? Você pegava os tecidos diferentes, os vários momentos do ciclo de vida e tal, e trabalhava muito com eucariotos nessa época aqui, já se sequenciava genomas pequenos, mas eucarioto era só transcriptoma que se fazia, mas isso aqui era um projeto muito importante, eu tenho que contar isso aqui porque faz parte da história para vocês. Pegava-se o RNA mensageiro, é claro que você tem que tratar com a transcriptase reversa para fazer o cDNA. Beleza. Esse projeto aqui, na verdade, ele começou no mesmo ano que o primeiro genoma de bactéria foi sequenciado, 1995. Começou-se isso aqui também, são 5 anos antes do genoma humano ficar pronto. E aí, o que se fazia com esse cDNA? Fazia-se um sequenciamento parcial do transcrito só, tá? Você sequenciava só um pedaço dele e com o auxílio da bioinformática que estava começando, você alinhava esses pedacinhos com os outros que já se conheciam. Então, você conseguia identificar aquele gene. Então, o objetivo era só identificar. Vocês já assistiram um programa do Silvio Santos, Qual é a Música, né? Então, quem descobre que música é essa com 7 notas, né? Pá, 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 pá. Quem conhece essa música? Quem que canta essa música? Pá, 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 pá. Nem ideia. Anitta. Desce para o play de Anitta. É claro, é muita cultura nessa hora da noite. É carnaval, né? Então, vamos lá.
Mas na verdade eu tenho outro exemplo aqui, que é assim, o objetivo desse sequenciamento de um pedacinho dos RNAs é documentar a existência de genes, né, de transcritos, num transcriptoma. Aqui eu tenho duas palavras grandes da língua portuguesa. Alguém conhece essa palavra aqui? Essa em laranja aqui? Mas isso aí tá na metade, né? Eu estou mostrando só o comecinho dela, né? Porque a técnica é você sequenciar só a pontinha do RNA tá. e aí descobrir que RNA era aquele, né? É o otorrinolaringologista? Otorrinolaringologista. Agora eu quero saber quem assiste Raul Gil. E essa aqui que tem um pedacinho do meio? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, muito bem. Então eu vou contar duas técnicas para vocês. Essa daqui vocês ainda vão assistir, vem em livro. Essa daqui é patenteada, não pode ser contada. Mas como eu participei da banca do cara que inventou isso antes de ser patenteado, eu vou contar. Essa técnica foi usada em São Paulo depois de um projeto transcriptoma do câncer e sequenciou das 1.500.000 sequências que existia antes do genoma humano ser feito. O projeto de São Paulo sequenciou 1,5 milhão das 8.500.000, né? Foi o grupo que mais sequenciou o transcriptoma do mundo. Foi um projeto desse de São Paulo que usou essa técnica que é patenteada, eu vou contar para vocês, e que se parece com Pindamonhangaba. Mas primeiro deixa eu contar essa aqui, que é famosa, todo livro tem, que se chama Etiqueta de Sequência Expressa, é uma tradução do professor Sérgio Pena. Na verdade é Expressed Sequence Tag. Tá, você compra uma blusa de lycra, a etiqueta de papelão, né? Está escrito lá quantos por cento tem de algodão, quantos por cento tem de lycra, né? Então, Expressed Sequence Tag. Então, é um pedaço de sequência que vai retratar quem que está expresso ou não. Isso é feito por um sequenciamento único, você passa no sequenciador uma única vez, pode ter uns 4% de erro, por aí. E você pode sequenciar tanto a extremidade 5' que vocês devem saber que é o início do RNA, né? Ele começa pelo 5' e vai lá para o 3'OH, onde tem o 3'OH, que é a ponta que vai crescendo, né? Então, ele acaba num 3'. Então, tanto você pode sequenciar a extremidade 5' dele, ou 3', ou as duas. E Orestes são essas ECTs feitas por uma técnica especial que são ricas em ORFs. ORFs são Open Reading Frames. É uma fase de leitura continuadamente aberta, né? Open, que você encontra nos RNAs, que é a região que está codificando uma proteína, né? Porque tem uma metionina, estatisticamente, a cada 33 códons você tinha que ter uma determinação, né? Porque são 64, divide por 3 top códons, né? Dá uns 32, 30 por aí. Então, assim, se você vê um pedaço que tem uma metionina e, sei lá, uns 200 códons até ter o stop códon, então a gente, Open Reading Frame é uma suposição de que ali tem um gene, né? Então, essas ORFs, assim, que são suposições bioinformáticas de que tem um gene ali, elas são enriquecidas por essa tecnologia aqui. Mário Covas deu um prêmio para eles e falou assim: escuta, muito bom o trabalho de vocês, mas vocês não podiam ter dado um outro nome? Porque é o adversário político do Mário Covas, Orestes Quercia, né? É o tio da professora Leda, né? Orestes Quercia, Leda Quercia, o Orestes Quercia era tio da professora Leda. Então, isso aqui é um sequenciamento único de um amplicon derivado do cDNA por um PCR inespecífico. Eu vou mostrar como é que é um sequenciamento único sempre. A tecnologia, você dá uma sequenciada para retratar a presença daquele gene. Só que aqui você sequencia um cDNA que se sequencia um produto de PCR. Amplicon é produto de PCR, que chama. Derivado de cDNA, né? Se deriva do cDNA fazendo um PCR específico que eu vou contar a patente para vocês. E vai prevalecer o centro do cDNA, que é onde estão as
Open Reading Frames, por isso é ORF, Enriched e STs, protocolo desse. Bom, primeiro eu vou falar de como é que faz a ST, que é o clássico que está nos livros, tá? Você tem um RNA mensageiro, você coloca um oligo-DT e a transcriptase reversa. Nem todas as vezes a transcriptase reversa vai até o começo da molécula. Aí você faz a segunda fita, né? E aí você tem cDNAs que vão variar de tamanho, porque a transcriptase reversa nem sempre chega lá no início. Mas isso é bom, porque você tendo uma molécula completa e a outra parcial, quando você sequenciar, você vai retratar melhor os pedaços do 5' tá? Então, aqui você vai sequenciar aqui, vai dar igual, mas aqui você vai sequenciar um pedaço e um outro pedaço e um outro pedaço. Se você juntar, você consegue montar o gene, né? Legal. Bom, senhoras e senhores, eu pintei de vermelho os RNAs, né? Eu pintei de amarelo quando virou DNA. Presta atenção. RNA vai virar DNA, né? Primeira fita, segunda fita, tá? E agora eu não vou mostrar um ácido nucleico, eu vou mostrar uma informação, que é o sequenciamento das extremidades, tá? Isso são as ESTs, tá? Então, um RNA, vocês sabem, a vacina da Pfizer, você tem que guardar no freezer menos 90. O DNA, você pode guardar na geladeira. E uma EST, onde você guarda? Ué, você guarda num pendrive, você guarda num CD-ROM, você guarda na nuvem, porque EST, na verdade, são as sequências que você gerou, entendeu? Você não guarda no freezer numa ST. O ST é um dado que você tem sobre o seu transcriptoma. Você tem essas sequências aí. Aí você vai fazer uma coisa que a gente já testou em aula, que é o BLAST, e vai tentar ver quem são esses caras. E assim, eu sei lá, estou fazendo transcriptoma da perereca de pijama da Serra do Cipó. Eu faço um BLAST lá, e eu acho um alinhamento com a galinha, com o gene blá, 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 eu transfiro essa informação para o gene da perereca, entendeu? Então, com o BLAST, eu vou caracterizar todas as minhas ESTs e saber o que elas fazem. O Orestes, eu vou mostrar para vocês, você pega o mesmo RNA, aí você vai lá no laboratório do Ivan Guedes e fala assim, Ivan Guedes, você tem aí um primer que você usa para amplificar toxina de aranha? Ele fala assim, tá aqui, Miguel, posso te emprestar um pouco, porque eu nem uso mais esse primer. Você fala, beleza. O que você vai fazer com ele? Você vai amplificar aranha? Eu falei assim, não, eu vou amplificar genes humanos mesmo. Nossa, mas como você vai fazer? Eu falei, vou usar uma temperatura mais baixa, né? Isso aqui é patente, tá? Eu pego um primer que foi planejado para parear a 60 graus e eu coloco ele numa temperatura mais baixa. Então, ele vai ficar assim, ó, pareia, não pareia, pareia, não pareia, pareia, não pareia, mas ele vai conseguir se aguentar aqui a 37, né? Aí eu coloco transcriptase reversa e faço isso aqui. Isso aí é a patente, tá? Depois eu continuo a 37 e aí o primer vai lá e ele vai reconhecer algum lugar aqui desse cDNAzinho, né? É meio aleatório isso aqui, tá? Porque ele pareia, não pareia, pareia, não pareia, pareia, não é específico, é inespecífico. E ele faz a outra fita. Então, presta atenção. Isso aqui que está assim, sobe e desce, é aranha. Mas isso aqui é o homem, tá? É sequência de humano. Isso aqui é aranha, isso aqui é sequência de humano. Mas percebe que quando eu faço a cópia, isso aqui era aranha, homem, e eu copio o que era aranha. Pá. Aí eu faço a cópia desse, né, com esse primer aqui, ele vai para lá, ele copia o homem e copia a aranha. Então a aranha vai ficar incorporada nas duas pontas, tá bom? E isso é o que deviam ter explicado no filme do Homem-Aranha, entendeu? Esse aqui é o verdadeiro Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, Aranha. Como eu incorporei os primers nas pontas, agora eu mudo para 60 graus e faço uma amplificação
em grande escala e eu consigo um produto bacanudo. E aí eu sequencio, eles costumam ser pequenos, eu sequencio ele inteiro e eu tenho informação de genes aleatórios, tá? Eu faço isso com vários primers do Evan Guedes, com muitas variações, junto tudo num computador, isso se chama Orestes, né? E quando a gente usa outros iniciadores, a gente faz outros Orestes e a gente acaba montando genes completos por essa tecnologia, tá? Essa tecnologia foi patenteada com algumas modificações do que eu falei aqui, lá em São Paulo, mas eu participei da descoberta dela aqui no René Rachou, pelo Emanuel Dias Neto, que foi traído, né? Eu nem está na patente, patentearam lá, os chefes dele patentearam e ele nem está na patente. Mas, assim, não sei se eles ficaram ricos por causa disso, não. Não deve ter comprado uma Ferrari com essa patente, não. E aí, isso aqui é Orestes, então eu falo porque foi desenvolvido aqui no René Rachou, por mineiro, então eu gosto de falar. Muito bem, então eu contei para vocês uma fase da vida dos pesquisadores onde a gente tinha as ESTs, né? Que eram plasmídeos que você sequenciava as extremidades e brincava com isso, né? Você conseguia com BLAST encontrar a telomerase humana, muitos outros genes, né? Era o início da biologia molecular aplicada à genômica, foi com o transcriptoma humano até o ano 2000, onde começou a sair o primeiro genoma. Na verdade, a melhor montagem que a gente começou a usar foi em 2003, né? Vocês já eram nascidos em 2003? Já, sim. Pô, que isso. Que isso, 21. Vai chegar uma hora que eu vou perguntar isso, e aí a galera vai falar assim, não é. Mas a gente tem que dar essa aula, porque o curso chama Biomol, eu dou aula de bioquímica, o ciclo de Krebs deve ser lá de 1930, sei lá, né? A gente dá umas aulas uns negócios velho, né? Um negócio meio maluco. Mas a gente fala nessa hora aqui de algumas coisas mais novatas, tá? Mais nova. Então, eu quero falar agora para vocês da proteômica, para dar uma terminada aqui. Professor, você vai falar de cromatografia? Não sei, talvez. Não falo muito, mas eu posso pegar uns slides aqui de cromatografia também, tá? Deixa eu falar de espectrometria de massa primeiro, eu vou lá e pego uns slides de cromatografia aqui. Enquanto eu falo com você, eu já vou pegando aqui o meu slidezinho. Não sei por que eu ordenei ele de um outro jeito. Eu já abri ele aqui para você, já está lá. Mas, assim, eu queria falar de espectrometria de massa e eu preciso falar do gel bidimensional. É um assunto difícil, mas eu tenho que falar. Mas antes eu tenho que falar que se você for fazer proteoma, para você não ter um gel bidimensional muito rebuscado, você precisa fazer fracionamento. Não existe ninguém que pega o camundongo pelo rabo, assim, pela cauda, coloca num liquidificador, e aí analisa as proteínas dele, entendeu? É muita proteína, você tem que separar o que você quer. Então, aqui, por exemplo, tem uma centrifugação diferencial, que não precisa decorar essas quantidade de G, mas só para vocês verem, ó, 500 G, 500 vezes a força da gravidade, vai precipitar os núcleos, né? Aí, depois você pega o sobrenadante e centrifuga a 10.000 G, você vai baixar as mitocôndrias, né? Já separou o núcleo e a mitocôndria. Aí depois você pega aquilo lá e centrifuga por 100.000 G por uma hora, e aí você vai precipitar membranas, todas as membranas, né? Membrana externa, carioteca, o retículo endoplasmático, todas as membranas, a fração microsomal que chama. E aí você vai ficar com as enzimas no citossol ali, né? Não está mostrando, mas citossol, membranas, mitocôndria e núcleo. Você já fracionou um pouquinho. Claro que você vai trabalhar com tecido só, né? Não vai colocar o camundongo inteiro. Então você já tem um fracionamento. Isso aqui é muito importante. Uma das técnicas que
é analítica, né? Não é preparativa para purificar. Vou falar da cromatografia para você achar. Analítica é eletroforese de proteínas, né? Você desnatura elas com um sabão chamado SDS, aqui um detergente, na verdade, né? Que opsoniza elas aqui, um SDS, né? Dodecil sulfato de sódio, que ele tem 12 carbonos nessa cauda e tem um sulfato aqui. Então, isso aqui é apolar. Você ferve a proteína, ela vai abrir o núcleo apolar dela, isso aqui entra e ela fica toda recoberta de carga negativa, então ela vai andar para o polo positivo aqui. Todas vão andar para o polo positivo porque tem uma porrada de carga negativa solvatando ela lá, né? Saponificando ela. E aqui é intuitivo mesmo, né? O gel de poliacrilamida tem umas reações aqui, faz tempo que eu não explico como é que essa reação é feita. E aí faz uma malha e aí você vai ter as pequenas na frente, as médias, depois as grandes, né? Aqui tem uma purificação, quanto mais concentrada vai ficando a proteína, mais você vê ela aqui, né? Padrões de peso molecular. Então você consegue ver como é que foi a sua purificação. E aí você consegue pôr aquele gel sobre uma tração elétrica também, né? Você coloca um tampão e coloca fios de platina lá. Só que aí você transfere do gel de poliacrilamida, que eu falei lá, para uma membrana de nitrocelulose, né, um polímero, e você transfere as proteínas para a membrana. E aí as proteínas dentro do gel, elas são inacessíveis, mas aqui elas estão depositadas na superfície da membrana, né? Então agora você pode reagir com um anticorpo. Então você coloca um anticorpo, coloca um outro anticorpo que reconhece primeiro e revela então a proteína que você quer estudar. Isso aqui, como é um blot também, né? Porque você transfere do gel para o papel, isso foi chamado de Western blot. Também para zoar o Southern blot, né? Southern blot para DNA, Northern blot para RNA e Western blot para proteína. Bom, isso é uma técnica para proteína, mas para proteômica mesmo, você precisa de um gel bidimensional. A segunda dimensão é um gel de eletroforese desnaturante que eu expliquei, facílimo de entender. A primeira é um protocolo de focalização isoelétrica. Você coloca todas as proteínas que você quer estudar num tubo com acrilamida, tá? É acrilamida ou agarose isso aí? É acrilamida. E aí você coloca uma alta tensão que cria um pH positivo aqui e negativo aqui, quer dizer, alto pH aqui, né, 14, por exemplo, e baixo pH aqui no polo positivo, sei lá, 2, né, 1,5. Então, é assim. Toda proteína que você protonar os grupos aminos todos dela e a carboxilas dela, a carboxila fica neutra e o grupo amino fica positivo. Então, no polo onde tem muito próton, elas ficam positivas. E no polo onde tem menos próton, elas ficam negativas. A negativa corre para cá, a positiva corre para cá. Chega uma hora que elas vão mudando a carga por causa do pH e elas param, né? Onde existe o equilíbrio de carga. Isso aqui na bioquímica é chamado de ponto isoelétrico, que é o ponto, que é o pH, né? Que isso aqui é uma escala de pH. É o pH no qual o balanço de cargas da proteína é neutro. Então, aqui vão parar muitas proteínas que estão pintadas de rosa. Aqui vão parar muitas proteínas que estão pintadas de azul. Não, a mesma proteína está positiva do lado de cá, conforme ela vai indo para lá, ela vai ficar negativa. Só que num certo momento que balanceia as cargas, ela fala assim, por que eu vou andar para lá ou para cá? Eu não tenho carga, por que eu vou para o polo negativo? Por que eu vou para o cargo? Eu vou ficar parado aqui. Agora essa aqui fala assim, nossa, aqui está muito negativo, eu vou lá para o positivo. Aí acaba que vai balanceando as cargas dela, ela fica neutra. Então aqui param as azuis, aqui param as amarelas e aqui param as pêssego acajuado queimado, né?
É uma cor aqui que só as mulheres sabem que cor é essa. Eu não tenho a mínima ideia de que cor é essa aqui. Então, a gente fala que é um pêssego acajoado um pouco queimado. Então, senhoras e senhores, eu faço gel bidimensional, né? E ele me dá essa aparência se eu não tiver posto todo o camundongo no meu estudo, né? Se eu peguei, por exemplo, os núcleos do hipocampo e peguei as proteínas do núcleo e pus aqui, né? Beleza. Então, aí então eu uso gel bidimensional e pego uma proteína que está expressa numa condição e não na outra, né? Por exemplo, o camundongo ficou em silêncio, e quando eu ponho o camundongo para escutar Paula Fernandes por 3 dias, aparece essa proteína aqui. Então, eu quero saber quem é ela. Quem é ela? Zeca Pagodinho, né? Quem é ela que está na capela? E aí eu coloco aquela proteína aqui, de novo, né? Focalização isoelétrica. Aí eu coloco a outra dimensão é no gel de poliacrilamida desnaturante. Aí eu tenho esse mapa que parece uma constelação de estrelas. Pego a proteína e coloco no mass spec, né? O MALDI-TOF, que é o Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI, porque é associada, é uma matriz, né? Que é assistida por um laser aqui, e aí a matriz, então, ela ioniza as proteínas, o objetivo é ionizá-las mesmo, né? E quando elas estão ionizadas, elas são atraídas pela carga desses caras aqui. Não adianta eu falar que isso parece um amplificador valvulado, porque não cai no vestibular válvula, só cai transistor. Então, vocês não sabem o que é um amplificador valvulado, provavelmente nunca tocaram guitarra no amplificador valvulado também, né? Que é maravilhoso. Então, alguém tocou guitarra no amplificador valvulado? É um sonho para qualquer guitarra. Muito bom mesmo. Olha aí, tá vendo? É uma válvula aqui. A válvula tem uma grade que puxa os elétrons, né? A gente estudava isso na física e caía no vestibular. Agora, válvula, ninguém ensina que é uma válvula. E eu tentando falar, isso aqui é uma válvula. Tem uma grade lá que esquenta e puxa os elétrons e tal. Então, basicamente, isso aqui vai atrair, só que tem um buraco no meio que engana elas, né? Então, elas são atraídas, elas saem voando, passam pelo meinho e vão vum, pim. Então, a pequena vai vum, pim, a outra vai vum, pim, e a outra vai põe, entendeu? Então, pelo time of flight, você consegue detectar o peso molecular com uma sofisticação de um átomo de hidrogênio, né? Quer dizer, 18.364, não é 18.363, não é 18.365, é 18.364. E aí eu falo de novo a importância do sequenciamento de genomas. Se eu tivesse sequenciado, então, o genoma do selacanto, e eu pegar uma proteína do selacanto que ficou ouvindo Paula Fernandes por 3 dias e colocar nesse aparelho, eu vou conseguir determinar o peso molecular da proteína, e aí eu vou lá no genoma do selacanto, e é só pegar todas as proteínas dele no computador, claro, somar todos os aminoácidos, né, pegar os pesos de cada aminoácido e calcular o peso de cada proteína dele. E aí eu dou um Ctrl F nessa lista, né? E coloco lá 18364. Eu acho a proteína, entendeu? Por que eu acho essa proteína aqui com essa técnica? Porque alguém sequenciou o genoma do selacanto. Se não tivesse sequenciado, eu não poderia fazer isso, entendeu? Então eu quero que vocês valorizem muito os projetos genoma, porque é a segunda vez que eu falo isso aqui. Eu falei do chip, né? E estou falando aqui agora também que eu só posso descobrir que proteína é essa com o peso molecular se alguém fez o genoma de todas as proteínas, né? Então, quando vocês estão nesse mundo onde tem muito genoma sequenciado, homem, camundongo, sei lá, chimpanzé, gorila, tudo que você quiser lá já tem genoma sequenciado. Então, aqui essa tecnologia com o conhecimento do genoma, você consegue identificar insulina, beta-lactoglobulina, qualquer coisa.
Tá? É uma técnica muito interessante. Mas agora, vocês que aprenderam blast, e se eu pegar uma proteína de um girino da perereca de pijama da Serra do Cipó? Ela não foi sequenciada. Eu ponho o girino lá para ouvir Paulo Fernandes, né? Ou não ouvir Paulo Fernandes. No caso do girino da Serra do Cipó, ele vai gostar de Paulo Fernandes. Então, outras proteínas diferentes vão ser expressas. Aí eu pego aquela proteína lá e eu posso fazer esse experimento aqui de colocar no gel bidimensional, colocar aqui e saber que o peso molecular é 8.314, entendeu? Não adianta nada, porque eu não conheço o proteoma, as proteínas da perereca de pijama da Serra do Cipó. Eu não posso fazer isso, eu não tenho essa possibilidade de usar o espectrômetro de massa a meu favor. Eu vou ter muito mais trabalho. Então, o que eu faço? Eu pego aquele mesmo spot, aquela mesma manchinha, vou para a câmara fria e realizo o experimento de degradação de Edman. Prestem atenção, isso existe há muitos e muitos anos. Eu pego a proteína, 1, 2, 3, 4, 5 são aminoácidos, tá? Eu faço uma ligação com PTH, fenilisotioceanato, é uma molécula que vai se ligar no N-terminal da metionina. Eu faço um tratamento, ele solta o primeiro aminoácido, eu coloco numa cromatografia e vejo que ele está parando na posição onde costuma parar a metionina. Aqui estão os 20, um deles é a metionina lá, eu faço a comparação e falo, opa, esse cara é a metionina. Depois eu trato de novo com PTH, retiro o segundo carinha, faço a cromatografia e identifico, puxa, o segundo era uma prolina. Aí o terceiro, uma alanina, e assim vai. Eu consigo sequenciar uns 35 carinhas aqui, tá? De uma proteína que é muito interessante, porque o girino gostou, ele brincou bastante com a música da Paula Fernandes. E aí eu pego aquela proteína e quero identificar. Eu não consigo usar espectrômetro de massa porque eu não tenho o tamanho das proteínas, mas eu consigo sequenciar uns 35 aminoácidos. Aí eu vou lá, faço um blast, e aí eu vejo, puxa, isso aqui é uma proteína que na drosófila está envolvida com o gosto de açúcar, entendeu? Então, Paula Fernandes, isso, açúcar. Então, eu consigo entender o que está acontecendo com aquele girino usando degradação de Edman e blast, tá? Eu tenho que usar bioinformática para saber quem é ela, que na capela, isso já é Zeca Pagodinho. Muito bem, aí eu quero compartilhar aqui a minha apresentação de proteoma, porque eu tenho uma pergunta de cromatografia, não é não? Se eu achar, né? Qual a apresentação de slides que é? Deixa eu fechar essa. E aí eu vejo aqui. Site Biomal, apresentação de slides, deve ser essa? Não, pior que não é. Ah, tá aqui. Pronto. Então é isso, agora eu vou responder perguntas de cromatografia. Você tinha uma pergunta específica da cromatografia? Você que eu dei uma geral aqui. Não tinha uma pergunta específica não, mas eu tenho uma pergunta mais sobre a atividade, só que não é de cromatografia. Mas você que queria saber da cromatografia? Não, sou eu, mas se você não quiser negociar ela, tá tranquilo. Não, eu estou me preparando para te mostrar. Eu estou com slides de cromatografia aqui. Eu queria saber se você tinha uma pergunta específica? Não, eu já fiz a atividade já dessa parte. A única dúvida mas eu queria saber mais, entendeu? Porque eu não sei se ficou muito claro. Ah, não, é isso que eu estou querendo. Eu estou com tempo aqui. Pode falar que eu falo sobre a cromatografia aqui. Você quer que eu revise todas elas para você ver? Não, pode ser só a de filtração em gel. Essa aqui é a filtração em gel, tá? Que está aqui no slide. Você está vendo aí, né?
Professor, o seu negócio não tá aparecendo para mim. Peraí, deixa eu diminuir a tela e voltar. Peraí, rapidão. Eu vou fazer de novo aqui, porque deu um bizil na hora que eu fui fazer. Aí, eu acho que é esse aqui, ó. Ainda não... Você já mostrou? Ah, agora Já. apareceu. Agora apareceu, né? Ele demora um pouquinho, às vezes. Então, a cromatografia, que a gente chama de filtração em gel, ou simplesmente cromatografia, porque as outras a gente fala cromatografia de afinidade, cromatografia de troca iônica. Quando a gente fala só cromatografia, a gente está se referindo com a filtração em gel, né? E então você tem uma coluna, né, onde você vai passar um tampão, e a primeira coisa que você faz é colocar sua amostra de proteína aqui em cima, né? Beleza? E aí você começa a passar um tampão e como é que é o gel, né? Como é que é? A gente chama de resina, o composto que a gente coloca aqui. A gente coloca esse composto aqui, né? A gente abre aqui para sair a água e fica um composto gelatinoso aqui, uma resina toda empacotada aqui assim, né? Uma bolinha em cima da outra, microscopicamente. Parece uma gelatina que você não aqueceu, né? Uma suspensão de gelatina que você não aqueceu, fica aqui as bolinhas. As bolinhas, você compra elas com várias especificações. A especificação que tem para você comprar é o tamanho do poro da bolinha. É uma bolinha que ela tem poros. Então, a ideia é que os poros não vão atrasar a migração de proteínas grandes, porque as proteínas grandes vão preferir andar pelos espaços entre as bolinhas, né, entre as resinas. As moléculas pequenininhas, elas vão se emaranhar na própria resina, às vezes elas vão entrar por um buraco e sair pelo outro, elas atravessam dentro mesmo dessa resina porosa, tá? Porque elas são pequenas, elas conseguem entrar. As grandes não, elas batem e dão a volta, né? Então, isso aqui é meio anti-intuitivo, mas as grandes vão antes. As médias intermediárias, porque elas encostam, encaixam e depois soltam, né? Elas se atrasam um pouco com a resina, e as pequenas passam por dentro, então assim, se atrasam mesmo, né? Eu falei da turma de vocês indo para o shopping, os meninos vão para o shopping lá na área onde tem comida rapidamente, né? As meninas vão entrando em tudo quanto é loja de sapato, bolsa, só para olhar, né? Estão sem dinheiro, mas entra mesmo assim para ver e tal. Então a resina atrasa. Então, conforme você vai coletando aqui embaixo, primeiro você vai coletar as amarelas, depois você vai coletar as verdes, depois você vai coletar as vermelhinhas. É meio. Se você olha a eletroforese, você vai imaginar que as pequenas vão correr primeiro. Mas é uma corrida de obstáculos, né? De atrativos, de armadilhas. Então, as pequenininhas vão acabar entrando na resina. Agora, se eu quiser separar, por exemplo, melhor as verdes das vermelhas, ou as vermelhinhas um pouco maiores de menores, eu compro uma resina que tem um tamanho de poro seletivo entre os dois tamanhos, né? Então, assim, tem vários tipos de tamanho de poro de resina. Você olha no rótulo, lá na geladeira, vê. Algumas são boas para separar proteínas grandes de médias, as outras são boas para separar proteínas médias de pequenas e outras de pequenas de minúsculas, né? Então, dependendo do tamanho do poro, você tem que ter um poro qual que passe algumas e as outras fiquem presas, né? Então, na verdade, a gente trabalha com tamanhos de poros aqui. Isso é o que a gente chama de filtração em gel, sacou? Sim, sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Assim, quando você tem uma corrida de velocidade, 10 metros rasos, o primeiro cara chega com 10 segundos, o outro chega com 9,99 segundos, né? Chega tudo muito perto. Numa maratona, não. Chega o primeiro cara, sei lá, 3 minutos depois chega o outro, 5 minutos depois chega o outro. Então, quanto mais
longa é uma corrida, maior é a diferença, maior é a separação entre os corredores, né? Então, imagina se eu pudesse fazer uma coluna com tanta resina, que um aluno ficasse lá embaixo do prédio do ICB e outro ficasse lá no telhado para colocar as amostras lá em cima, tá? Isso ia dar uma separação muito melhor, né? Ia ser como uma maratona, né? Primeiro ia sair uma, depois ia sair a outra, depois ia sair a outra. Só que você meio impraticável uma coluna desse tamanho, né? Porque quem que ia querer subir no telhado, né? Do ICB. Então, existe essa tecnologia que é você pegar a resina, a mesma quantidade que você usaria, e empaçocar ela num tubo de alumínio, né? Tem que ser bem resistente, porque você vai empaçocar ela sob pressão, num tubo, sei lá, de 10 centímetros de alumínio, né? E aí, se você colocar o tampão para pingar lá, ele vai demorar séculos para pingar do outro lado, porque a resina está muito compactada. Então, você compra uma bomba muito sofisticada, de pressão muito constante, para empurrar o líquido em alta pressão. Esse líquido vai fazer exatamente o que acontece aqui, tá? Exatamente. Só que a resina foi compactada e o líquido está em alta pressão, tá bom? Então, conheça a técnica do High Pressure Liquid Chromatography. É a mesma cromatografia, a mesma resina, só que é feito tudo com alta pressão, tá? Então, essa técnica separa muito melhor as proteínas do que uma coluna, mas ela é chamada de HPLC e é o que a gente usa na bioquímica, nos laboratórios. Ninguém separa mais uma proteína na coluninha, né? Pouca gente, acho que ninguém. A galera vai nas máquinas de HPLC porque a separação é muito melhor, né? Entendeu? Então, as máquinas de HPLC são carinhas, mas não muito. Tem umas várias lá no ICB, tem na bioquímica, tem no laboratório de proteômica, tem na micro, tem muita máquina de HPLC por aí, né? Então, esse aí é o famoso HPLC, tá? Que é a mesma cromatografia, filtração em gel, só que em alta pressão, né? Então, é a mesma coisa. Então, apresento-lhe ali o equipamento que, se um dia você for usar, você vai usar esse. Você não vai fazer uma coluna de quatro andares para poder separar bem uma proteína da outra, não, tá? Então, é isso daí, as cromatografias. Beleza? Sim, muito bem, muito bem. Aqui o resto eu já falei e tal, né? E aí, só para completar, a cromatografia de troca iônica é quando você tem uma resina com a carga contrária àquela proteína que você quer capturar, né? Existem bolinhas com um composto de carga negativa, que é o carboximetil negativo, ou então esse dietilaminoetil grupo, que é positivo. Então, se você quiser capturar proteínas negativas, você vai usar o DAE, né? DAE celulose ou DAE agarose. E se você quiser capturar estonas, por exemplo, são positivas, você vai usar carboximetil celulose ou carboximetil agarose, que é o nome das bolinhas. Essa daí é uma cromatografia de troca de troca iônica. E existem as cromatografias mais sofisticadas, que são de afinidade, onde você pode grudar o substrato de uma enzima na bolinha, por isso que chama de afinidade. Aí a enzima fica purificada porque ela gruda no substrato dela. E aí você passa 2 volumes, né? Eu expliquei isso na aula, você passa 2 volumes de tampão, todas as proteínas que não estão grudadas, juro para você que saem do outro lado. Então, se a coluna tiver 10 ml, eu passo 20 ml de tampão, todas as proteínas vão fazer o percurso inteiro e sair, e você coleta no Erlenmeyer e joga no lixo, né? E depois você pode passar o próprio substrato, um monte de glicose no caso, que aí ela vê tanta glicose que ela falou assim, nossa, por que eu vou ficar presa aqui com essas duas se tem um monte de glicose aqui, né? Então ela solta e aí ela vai eluir, né? O verbo é eluir. Eu eluo, tu eluis, ele elui. Nós eluímos, vós eluís, eles eluem.
tirar uma proteína daqui e recolher ela lá embaixo é eluir, né? Eluir a proteína da coluna, tá? Então, é só você passar a glicose aqui que ela solta e você elui ela, tá? Então, basicamente, você vai ter colunas para HPLC que vão ser de filtração em gel, de afinidade, de troca iônica. É tudo a mesma coisa, só que pressão, entendeu? Na pressão. Isso aí. É o bonde do Tigrão. Muito bem, senhoras e senhores. Eu acho que a gente já terminou um pouquinho mais cedo hoje. Acho que eu não vou segurar muito vocês. Eu vou parar aqui a minha gravação. E se vocês forem ver o GD e tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar nessa aula. Eu já vou baixar ela e já vou publicar lá no site, junto com as revisões. Deixa eu fechar aqui a minha gravação. Era isso, então. Professor, mas eu posso fazer a minha pergunta que eu ia fazer? Pode. É só uma coisa, é uma dúvida conceitual. Tipo assim, na última questão você falou sobre como que a gente ia fazer molecularmente para saber se a gente tinha anticorpos contra a espícula do coronavírus. Você está falando da proteína spike? Espícula é spike, Tá spike e espícula é a mesma coisa, né? Desculpa, não, é porque eu queria saber se... Isso mesmo, era a proteína externa do vírus. Como é que a gente ia fazer molecularmente para saber se a gente tinha a spike, né? Isso, exato. Aí eu só queria saber se era a proteína spike mesmo. Isso, exatamente. A gente detecção por Western blot seria uma possibilidade também. Geralmente você vai usar anticorpos para isso, né? Então, não sei se eu estou perguntando se você tinha anticorpo contra ela, né? Se você tiver, para você dosar se a pessoa tem anticorpo contra ela, você pode colocar ela num recipiente fixada, né? Que seria esse recipientezinho pequenininho com a spike ali, por exemplo, aderida, né? E aí você coloca o soro, né, de uma pessoa. E aí, se tiver os anticorpos, eles vão grudar lá. E quando você usa um anticorpo humano, para detectar ele, você compra um anticorpo feito em cabra contra o anticorpo humano. Cabra contra humano. Mas aí seria para ligar no anticorpo que estaria ligado à proteína de spike, né? Então você tem aqui, ó, a spike está aqui. Isso aqui veio do seu paciente, né? Uhum. Humano, e grudou aqui. Se ele não tiver isso, não tem, né? Eu não tenho desenho sem. Se ele não tiver, fica assim, né? Aí você coloca um anticorpo de cabra contra humano, né? Ele reconhece o FC, que é a parte final do anticorpo, e ele, você comprou ele grudado com acoplado com uma enzima, a qual, se você der um substrato, ela vai metabolizar esse substrato e produzir um produto da cor marrom. Então você tem toda uma tonalidade de marrom claro até marrom escuro, e tem um espectrofotômetro, é um fluorímetro, é um luminômetro, eu sei lá, é um espectrofotômetro muito simplório que lê essas coisas aqui, é o leitor de ELISA, né? Uhum. Então ele vai medir para você se está muito marrom ou pouco marrom, ou se está transparente, e isso vai te dar a quantificação de quanto anticorpo contra a spike você tinha no soro. Então, essa aqui é a técnica de ELISA. Eu tenho uma dúvida. Uhum. Não da ELISA, mas o seguinte. Quando eu li isso pela primeira vez, eu só não sabia se espícula era o spike lá. Mas aí, como você falou que a primeira coisa que eu tinha pensado pode ser... porque, na verdade, eu falo que está utilizado em laboratório geral, né? Uhum. E eu tinha pensado... É mais caro, mas eu pensei em fazer por imunofluorescência. Uhum. Então, tipo assim, se você tem uma proteína, aí você coloca o soro, aí ao invés de você ligar esse anticorpo que vai metabolizar, você ligaria um que solta uma fluorescência se tivesse uma Sim, sim. Válido? Não.
Geralmente, imunofluorescência a gente costuma usar para poder ver se tem vírus num tecido, num corte de tecido, né? Então a gente vai mais por imunofluorescência, mas é válido também, né? Você teria que medir um equipamento mais caro. Medir fluorescência é mais caro do que medir cor, né? Um leitor de ELISA é bem baratinho. Entendi. É um espectrofotômetro, é um colorímetro, eu achei. Eu não consigo lembrar o nome de equipamento barato, chama colorímetro, né? Um espectrofotômetro que só mede luz, comprimento de onda visível, chama colorímetro. É um colorímetro múltiplo, né? Porque ele é feito para uma placa de 96, ele mede assim. Então, o leitor de ELISA é mais baratinho, então é mais fácil você vai ter sensibilidade, porque é muito anticorpo que vai grudar, e você vai colocar muito antígeno ali, então você não precisa da sensibilidade de uma imunofluorescência, né? Mas, assim, o princípio é exatamente o mesmo, né? Tanto a imunofluorescência quanto o desenvolvimento de cor é a mesma coisa, daria certo do mesmo jeito. As peças são essas aí, né? Você tem o anticorpo humano e você não vai marcar o anticorpo da pessoa, né? Então você usa um cabra anti-humano fluorescente, né? Você faz um sanduíche imunológico ali. Entendi. Certo? Obrigada. Mais ou menos assim que seria para medir a proteína, né? Por exemplo, tem diagnóstico de HIV, onde você detecta a proteína GP120, que é a proteína principal dele, né? Então, você mede se a pessoa tem anticorpos contra GP120. Você mede também por ELISA. É bem diferente de fazer PCR do RNA tratado com transcriptase reverso, né? É outra coisa. Né? Mas então, teria como fazer para a proteína, para o spike? Por spike dá para fazer, sim. Você faz isso quando você quer saber se a pessoa já foi imunizada, se ela já teve contato com o vírus, né? Então, assim, se ela não está mais espirrando, ela passou por isso, e você quer verificar se ela já teve Covid ou não, aí você procura pelos anticorpos com ELISA, né? Procura por anticorpos contra a spike, né? Se a pessoa está antes de espirrar, ou se está começando a ficar com febre e tal, aí você quer detectar o vírus mesmo, então aí você detecta por PCR, seja por swab, né? Ou então até tirando sangue da pessoa para medir exatamente o título viral, né? Ninguém faz isso, mas no hospital, se você quiser medir o título do vírus lá, estiver tratando com uma droga que você pode achar que cure ele, aí você vai tirar do sangue e fazer o PCR do sangue. O PCR vai detectar na fase aguda, onde o vírus está se multiplicando, mas se a pessoa já está curada, se você quer saber se ela está imune ou não, né? Mesmo com uma vacina, né? Se ela está imune ou não, você faz uma ELISA, né? É a técnica mais recomendada. É isso, né? Sim. Vê que é importante que a biologia molecular, eu que tenho que ensinar essas coisas aqui. Claro que vocês vão aprender ELISA em outros lugares, né? Mas eu tenho que explicar nessas tecnologias de proteômica, a mesma coisa que você usa para fazer um Western blot, que é um anticorpo, você usa aqui também, né? Então, faz parte da biomol, a ELISA, essas técnicas todas aí. Muito bem. Então, falando de ELISA aqui, vamos terminar a nossa aula de hoje. Professor, eu tenho uma dúvida rapidinha aqui. Vai lá. É sobre os GDs. Eu estou olhando aqui no Moodle e tudo mais. Cliquei para abrir, né, para ver como é que tava, com as questões e tudo mais, e aparece só uma folha aqui com 7 questões. Aí os dois GDs estão em um só ou faltou um? Deve ter faltado um, então, né? Se só tem uma com 7 questões, então é só o primeiro, é só o segundo. O primeiro, então, não pegou. Eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu encerrar aqui a minha gravação.